Vamos conversar hoje um pouquinho sobre os nossos estudos, né, que a gente tem que fazer sempre a respeito de alguns temas da BNCC, né? BNCC, gente, ainda é um bicho, sim, de 10 cabeças. Eu nem falo que é de 10, né? De 7, né, como a gente diz. É um bicho mesmo de 10 cabeças, gente, porque muita informação que a gente tem que colocar para dentro num tempo assim recorde, né? Já não basta esse ano que nós ficamos praticamente 2 anos dentro de casa, 1 ano e meio, que a gente teve que aprender muitas tecnologias, né? Coisas diferentes. E ainda a gente tem que aprender uma coisa a mais, que são as 600 páginas lá da nossa BNCC, gente. Mas olha, a gente não precisa ficar nervoso, porque se a gente começar a olhar bem a nossa BNCC, ela é um trabalho que a gente já fazia, já realizava anteriormente, né? A questão só é a gente colocar em ordem as ideias que a gente lê ali. Então, como que é repartida a nossa BNCC? Ela é repartida na educação básica. Então, a educação básica, o que é educação básica, gente? Educação infantil, educação fundamental e o ensino médio, não é isso? Ou então, resumindo, vamos colocar que ela é repartida, né, dividida em 3 partes. Claro que tem muito mais partes, né? Só que eu não vou detalhar aqui hoje, né? Isso é a gente tem que fazer um estudo bem aprofundado sobre isso. Só que na primeira parte, ela fala bastante, ela é voltada para a educação infantil. A segunda para o fundamental e a terceira para o ensino médio. Então, a gente pode observar que lá na educação infantil, a gente não tem aquelas habilidades, né? As habilidades que a gente deveria ter lá no fundamental, não é isso? A gente tem os campos de experiência. Quais são os campos de experiência que a gente tem que passar com os nossos alunos ali do ensino infantil, da educação infantil? E aí a gente vai para o ensino fundamental. Aí sim tem as habilidades, certo? Que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. Não sei, vocês sabem o que são essas habilidades? Não sei se aqui alguém sabe. Gente, habilidades, ó, eu vou dar um exemplo de um dos meus estudos que eu tive hoje. Não sei se vocês acompanharam aqui, né, no Instagram os meus stories. Eu estou estudando algumas bibliografias exatamente para a gente conversar sobre isso, por causa das novidades que vem por aí. Então, habilidades é assim. Eu quero aprender a cozinhar. Vocês já viram esse exemplo? Eu quero aprender a cozinhar, certo? Cozinhar faz parte de uma das 10 competências da BNCC, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a habilidade de cozinhar, fazer aquele prato de peixe maravilhoso, incrível, né? Só que para eu atingir essa competência de cozinhar, que é lá no final do ensino médio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar algumas habilidades que são feitas durante esse ensino fundamental e médio para eu atingir a competência de cozinhar. Então, o que seriam essas habilidades? Aí eu tenho que aprender qual que é o tempero adequado para o peixe. Então, é uma habilidade, sentir o cheiro daquele tempero. Eu tenho que aprender qual que é a colher certa, qual que é o garfo certo para mexer aquela panela. Eu tenho que aprender qual é a panela que eu utilizo para poder fazer aquele peixe. Então, os detalhes daquele prato, a gente pode falar que são as habilidades da BNCC, certo? E aí, quando eu aprendi a cozinhar aquele peixe, eu posso dizer que aquela determinada competência foi atingida. Olha que exemplo massa, eu achei muito bacana esse exemplo. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Mas então é como se a gente estivesse picotando o nosso prato. Esse picote são as habilidades que a gente
coloca para fazer o prato. Vocês já devem ter ouvido falar assim: nossa, você é muito habilidosa para cozinhar, você é muito habilidosa para costurar, não é? Pessoa, você fala: nossa, você tem uma habilidade incrível com as mãos. Exatamente, a gente pode comparar com as habilidades da BNCC. Por quê? Para fazer um prato, para fazer um vestido, a pessoa tem que ter habilidade para isso. E aí o final, o vestido, o prato, é a minha competência que eu consegui atingir, certo? Então, essa a gente pode comparar, né, desta forma. A gente fala que é uma metáfora, né? Acho que é essa a palavra. Aí você fala assim: Lilian, mas lá na educação infantil não tem esses picotes, essas habilidades. Tem sim, gente. Tem o início. Vamos brincar que lá na educação infantil são as compras que nós fizemos para fazer o nosso prato. Então, você vai lá no mercado e aí você precisa de um tempero, não é isso? Então, você vai sentir o cheiro do tempero, você vai sentir o sabor, de repente, daquele tempero, certo? Você vai sentir a textura do peixe, não é? Pegou lá a textura do peixe, vai sentir a textura, vai olhar o tamanho do peixe, se ele vai caber ou não vai caber lá na minha forma ou na minha panela. Isso eu aprendo aonde, gente? Lá na educação infantil. Porque aí a gente trabalha com o quê? Com aqueles campos de experiência que nós precisamos trabalhar com as crianças. Olha o que a gente fala: sentir o cheiro, o tato, né? O sabor, porque eu tô lá no mercado comprando peixe, então eu preciso sentir tudo aquilo lá no mercado, né? Iniciando as minhas compras para fazer a minha competência final lá no final, que é o meu prato cozinhando legal. E aí eu chego, comprei no mercado tudo certinho que eu queria. Cheguei lá no fundamental e médio. Aí eu vou trabalhar as competências, pego todos aqueles temperos e eu vou aprender como eu coloco aqueles temperos no meu prato, certo? E aí sim, são as habilidades que eu tenho que usar. Eu tenho que ter essa habilidade de mexer o prato, né? A coisa lá, costurar certinho, tudo isso, né, gente? Então, isso é a diferença. Por isso que é tão importante você trabalhar todos os campos, né, sensoriais lá na educação infantil, as habilidades, né, no fundamental e no médio. Porque a hora que você chegar lá no final, você tem que aprender que já saber, que as crianças já sabem cozinhar, já sabem costurar, não é isso? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso para chegar no final e ele saber. Vai adiantar eu simplesmente falar assim: ó, você tem que pegar e fazer essa camiseta aí, você tem que fazer esse peixe. Aí a criança vai olhar: mas eu não sei fazer o peixe. Você pega um peixe. Eu, Lilian, não sei fazer peixe. Tenho a mínima ideia que na minha casa quem faz peixe é o meu marido, né? Eu não sei. E aí eu vou olhar aquele peixe e falar: meu Deus, eu não sei. Claro, gente. Eu não fui no mercado sentir os cheiros, olhar o peixe, né? Eu não li a receita, que são as habilidades, eu não vi nada disso. Por isso, cada etapa é fundamental que a criança passe. E a BNCC, ela é exatamente isso. É por isso que ela foi estudada. Então, se você olhar, nós temos as 10 competências que a criança, no caso já adolescente, precisa atingir ao final da educação básica. Boa noite, Francine, bem-vinda! Então, e aí ela vai chegar lá, então quando ela fala: olha, você tem que fazer um peixe, ela vai saber por quê. Ela não tem medo de fazer. Ela já vai ter sido trabalhada todo aquele tempo, durante toda a infância dela e adolescência dela. Tudo bem, gente? Espero ter esclarecido essa parte. Eu achei muito bacana, tá?